Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Demorei um pouquinho para postar, mas retornei, estava juntando algumas informações para a gente ter um debate legal sobre o novo treinador do São Paulo. O vídeo de hoje vai ser extremamente destinado a falar sobre o Hernan Crespo, o que eu espero dele, para a gente debater um pouquinho sobre essa contratação que demorou até alguns certos dias para acontecer, porque o São Paulo acabou demitindo. Na verdade, o Zubeldia se demitiu, a gente precisa deixar isso muito claro. Ele não foi demitido, ele se demitiu. É muito importante a gente deixar claro, porque às vezes parece que a diretoria teve uma atitude que não teve. O treinador que sentiu que o clima estava pesado, que ele não ia conseguir extrair mais nada e pediu as contas. Então, que fique muito claro que essa diretoria não mandou ninguém embora. Mas, no dia dessa demissão, dessa rescisão com o Zubeldia, o nome do Crespo já surgiu logo de imediato, já falavam que o São Paulo já estava conversando com ele, na verdade, a diretoria já estava conversando com ele. E aí, após esse anúncio, passaram-se algumas horas, alguns dias, na verdade, demorou um pouquinho para o Crespo assinar, porque teve alguns imbróglios sobre uma dívida antiga que teve de 2021, que o São Paulo ainda não tinha pago o treinador da rescisão de 2021, quando ele foi mandado embora, mas parece que isso não atrapalhou em nada e o Crespo é o novo treinador do São Paulo e a gente vai falar sobre isso, inclusive sobre a coletiva de apresentação dele, que eu acho que tem uns pontos bem bacanas pra gente falar ainda mais desse tempo que ele vai ter para treinar o elenco. O elenco se reapresentou hoje, já está treinando no CT da Barra Funda, visando já o retorno do Campeonato Brasileiro, onde o nosso primeiro jogo é uma parada duríssima contra o Flamengo, então tem que se preparar bem para isso. Mas antes, para quem não acompanhou, eu deixei aqui na aba de comunidade, até postei um shorts aqui falando para vocês que na terça-feira eu participei lá do Amigos Tricolores junto com o Sombra e com o Marcão. Eu queria agradecer aqui em vídeo, eu agradeci no Instagram, agradeci aqui no post da comunidade, mas eu queria agradecer em vídeo também, principalmente ao Fábio Chesi, que foi quem me fez o convite para ir até lá, ele que organiza os convidados, então obrigada, Fábio, obrigada por ter acreditado no meu trabalho, por ter me convidado. Obrigada ao Sombra e ao Marcão pela receptividade, por ter me recebido muito bem, por ter aberto esse espaço para que a gente pudesse falar. Tinha muita gente bacana lá, conheci muita gente bacana, pude estar ao lado do Renan, que jogou pelo São Paulo, é campeão mundial, então ele estava sentado na minha frente. Ali eu fiquei um pouco nervosa, ali eu acho que qualquer pessoa ficaria, mas o Renan estava lá. Um convidado de peso, foi muito legal dividir a bancada, não só com ele, mas com todo mundo que estava lá, com a Ju, com o Rafael, com o Matheus, foi muito bacana estar naquele ambiente. Então, se você não assistiu, tem o link na aba aqui da comunidade, vai lá assistir, tá bacana, o debate foi legal, a gente conversou sobre bastante coisa, a gente falou sobre o Crespo, a gente falou sobre o São Paulo num geral, então foi bem bacana. Se você puder acompanhar lá, o link tá aqui na descrição, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar também na aba de comunidade. O link tá lá, se você quiser, se você não conseguiu assistir, acompanhar no dia, tá lá, então só reservar esse espaço para agradecer mesmo eles pelo convite, foi muito bacana de participar, vocês ganharam mais uma inscrita que agora eu vou acompanhar sempre, porque eu acho muito bacana os debates, então foi muito legal, muito bacana, então obrigada meninos pelo convite, foi muito bacana participar com vocês. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre Hernan Crespo, novo treinador do São Paulo, velho conhecido, na verdade. Hernan Crespo treinou o São Paulo em 2021, para quem não se lembra, ele veio em 2021, onde era ali praticamente os primeiros anos do Júlio Casares como presidente do São Paulo. Então ele recebeu uma orientação de priorizar muito o Campeonato Paulista, então a gente estourou muito o elenco já no Campeonato Paulista, mas fomos campeões em cima do Palmeiras, nosso título depois de bastante tempo na seca ali sem ganhar nada, e aí ele acabou vindo e fazendo essa campanha no Campeonato Paulista e fomos campeões. Depois disso ele acumulou algumas sequências ruins pelo São Paulo e acabou sendo demitido em 2021 e foi substituído do comando do São Paulo. E agora, depois de bastante tempo, ele retorna ao comando do time e ele já tá bem amadurecido. Deu para perceber, eu consegui perceber na coletiva de apresentação dele, na forma como ele tratou alguns assuntos, que ele já tá mais amadurecido como técnico. O Crespo, ele passou muito tempo em outros times. Todos os outros times que ele assumiu depois do São Paulo, ele foi campeão.
Inclusive, ele jogou e jogou bem contra o time do Jorge Jesus, que obviamente, é um excelente treinador e tinha um time muito bom. O time do Crespo era infinitamente inferior ao time do Jorge Jesus e ele acabou vencendo. Então, eu acho que ele adquiriu uma maturidade, obviamente. Eu gosto muito, na verdade, o Crespo é um estilo de treinador que eu gosto muito. Eu acho que ele faz a linha do treinador que consegue se reinventar. Como eu falei algumas vezes, existe treinador e treinador. Existe o treinador bom e existe o treinador ruim. O treinador bom é aquele que, mesmo com um elenco limitado, ele vai conseguir fazer o time jogar. E se a gente tiver um comparativo do elenco que o Crespo tinha quando ele dirigiu o São Paulo em 2021 para o elenco que ele tem atualmente, ele subiu muito as escadas, porque hoje a gente tem um bom elenco. O elenco do São Paulo não é ruim, não é um elenco que, nossa, que coisa horrível, porque em 2021 era praticamente isso e a gente conseguiu ser campeão do Paulista. Então eu quero muito ver como ele vai sair, como ele vai se sair nessa nova passagem pelo São Paulo. Ele já esteve hoje no CT, então já teve contato ali com alguns jogadores que estão se recuperando de lesão, então Ferreirinha, Lucas, Oscar, Caleri. O Caleri eu acho que não volta tão breve assim, mas o restante eu acredito que talvez a gente já possa contar com eles. Não sei qual que é o prazo do Lucas, porque o maior problema que a gente tem é a transparência. Falta muita transparência da gente saber de fato o que cada jogador tem. O Lucas, ele foi afastado e foi afastado e foi afastado e ninguém falava que ele estava com lesão, ninguém explicava, ninguém sabe exatamente o tempo de recuperação dele, ninguém sabe de nada. Então, falta muito a transparência dessa diretoria do São Paulo. Mas eu tô muito confiante no Crespo. A ideia inicial dele é jogar num 3-5-2, então ele quer jogar com 3 zagueiros. Eu sei que tem gente que odeia esse esquema de 3-5-2, não é o meu caso. Eu acho que as pessoas enxergam 3-5-2 como algo muito defensivo. É algo como se você só fosse se defender porque você está jogando com 3 zagueiros. Só que o esquema de 3-5-2 permite que você consiga explorar mais os seus alas. Você consiga avançar mais os seus alas para que eles não tenham tanta preocupação assim de marcar. É óbvio que eles vão ter que marcar, mas não tem essa preocupação tanto que está jogando com 3 defensores. Além do mais, se você também colocar lá 2 cão de guarda no meio de campo, bem, tudo bem. Então, assim, particularmente eu gosto muito do 3-5-2 e inicialmente essa é a ideia dele. O Crespo também deu a entender que ele não vai ficar improvisando jogadores, então assim, o Ferrarese é zagueiro, ele vai permanecer sendo zagueiro e vai jogar na zaga do São Paulo. Então a ideia dele é jogar num 3-5-2. Ele falou e deixou muito claro na coletiva que ele não tem nenhum tipo de problema com os jogadores que são da base. Então assim, vai jogar o jogador que tá melhor. Se você merecer jogar, você vai jogar. Então isso é muito importante, porque jogadores que não vinham tendo tanto espaço assim, terão. Porque se ele enxerga o Ferrarese como zagueiro e é assim que o Ferrarese será, muito provavelmente vai abrir um espaço para que o Mike possa fazer essa transição da base para o titular, porque eu sei que tem muita gente que gosta do futebol do Mike, então ele vai ter como fazer essa transição, porque com o Zubeldia, o Mike era praticamente escanteado, ele não tinha oportunidades, porque ele preferia improvisar o Ferrarese na lateral do que colocar o Mike para jogar. Então eu acho que com a chegada, claro, é o que eu sempre falo aqui pra vocês. O problema do São Paulo tá longe de ser treinador. O problema do São Paulo é estrutural. A gente tem um problema estrutural muito grande, que parte de gestões desastrosas. Já desde a gestão do Leco e aí agora a do Júlio Casares. E gestões desastrosas acabam com times de futebol, times grandes. É só vocês olharem São Paulo, Santos, Corinthians. É só vocês olharem esses clubes que ainda não viraram SAF. Como que é a situação de gestão desse time. Uma gestão ruim, ela pode acabar, matar um time. E eu acho que é isso que muitas vezes acontece. O São Paulo tá com um problema estrutural muito grande. O São Paulo tá com uma dívida bilionária. Isso não é positivo, isso não é um ponto positivo. Não tem nada de notícia boa. Então, assim, o problema do São Paulo tá longe de ser treinador.
Longe. Claro que o Zubeldia não conseguia fazer o time jogar nem 10%. E aí essa virada de chave, essa vinda do Crespo, essa troca de comando, talvez dê um respiro, deu uma cara nova pro elenco, que talvez também estava muito acomodado com o estilo do Zubeldia, enfim, talvez dê uma melhora. É claro que a gente espera por isso. E eu realmente espero que agora ele consiga completar uma história que ele não completou em 2021. Ele tinha o sonho, era no auge da pandemia, ele tinha o sonho de ver o Morumbi lotado e não teve essa oportunidade. Na verdade, tinha poucos pagantes no retorno ali, que foi o último jogo que ele fez antes dele ser demitido. Então agora ele tem a chance de reescrever essa história. E não vai ser fácil, porque ele pega o time exatamente da mesma maneira que ele deixou. Exatamente. O time tá uma posição abaixo do que quando estava com ele. Então ele não fez um bom campeonato brasileiro. E agora ele tem a missão de fazer o São Paulo pelo menos voltar a ter brilho nas competições, porque a gente tem adversários duríssimos nesse retorno. A gente tem simplesmente Flamengo, Red Bull Bragantino e Corinthians. A gente tem duelos duríssimos, a gente precisa pontuar porque perdemos ponto contra times que não poderíamos perder. Fora isso, a gente tem Libertadores, a gente tem Copa do Brasil para disputar, então eu espero que ele saiba gerir esse tempo que ele vai ter antes do retorno. A data do jogo contra o Flamengo ainda não está definida, porque como o Flamengo está no Super Mundial, não dá para saber quando vai ser esse retorno do São Paulo ao Campeonato Brasileiro, porque já enfrenta o Flamengo. Vai depender muito do próximo jogo do Flamengo, já nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes, mas a gente vai atualizando aqui com o tempo. Tá bom? Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam desse novo tempo do Crespo no São Paulo. Eu acho que uma coisa que me chama muito a atenção é a identificação que mesmo em pouco tempo ele conseguiu criar com o São Paulo. Ele sabe o tamanho que é o São Paulo, ele sabe o tamanho que é a equipe que ele tá dirigindo, e isso pra mim é fundamental. Ele falou: quando o São Paulo chama, o São Paulo chama. Eu não pensei duas vezes. Então, ele sabe o que isso representa, o que essa equipe representa, e honestamente eu espero que seja um caminho brilhante para ele, que a gente consiga talvez no final do ano estar aqui falando de outros títulos que ele conquistou com a camisa do São Paulo. Beleza? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da contratação do Hernan Crespo, se vocês são a favor. Deixa aqui nos comentários, eu vou estar curtindo e comentando. E sim, essa semana também, talvez amanhã de noite ou no sábado, eu vou trazer aqui para vocês, pra gente falar sobre as possíveis vendas de jogadores que eu sei que tá rolando aí. Eu tô buscando mais informações, mas tá difícil. Vendas como Pablo Maia, Matheus Alves, a gente vai falar sobre isso, tá? E aí a gente vai atualizando aí como que tá sendo o dia a dia do Crespo também no São Paulo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.